Olá pessoal, bem-vindos a mais uma Aquivô Live. Meu nome é Humberto, eu sou analista de suporte avançado das linhas fiscal e contábil. Olá pessoal, meu nome é Ricardo Soares, sou consultor de onboard das linhas fiscal e contábil aqui na Aquivô. E nessa Aquivô Live iremos abordar as integrações entre os módulos fiscal e tributos, sua funcionalidade, parametrizações e o ganho que você, usuário, tem ao utilizar essa integração. Não é, Humberto? Isso mesmo. As integrações entre os módulos, elas servem para compartilhar a informação entre o sistema e o outro. Por exemplo, no NG Fiscal é onde escrituramos as nossas notas fiscais. Já no módulo Tributos é onde fazemos a apuração e geramos as nossas guias. Portanto, a integração ela compartilha a informação entre um módulo e outro. E na Aquivô Live de hoje nós vamos aprender as principais configurações e parametrizações para que essa integração aconteça. Vamos ao sistema? Bom, separamos 3 formas de tributação que são mais comuns e mostraremos as principais configurações para que a integração funcione corretamente para as empresas do lucro real, lucro presumido e Simples Nacional. Vamos começar pelo lucro presumido. Primeiramente, precisamos entender que o principal responsável pela integração entre fiscal e tributos são as ocorrências geradas nos lançamentos. Essas ocorrências são importadas para o módulo tributos para então assim efetuarmos as apurações dos impostos. Há algumas informações no cadastro da empresa que podem impactar na geração dessas ocorrências. Vamos começar pela aba Tributação/Porte Empresa. Vou selecionar aqui a rotina Cadastro Empresas. Aba Tributação Porte Empresa. Seleciona o ano desejado. E na subaba Parâmetros Tributos é onde informamos o regime de apuração do PIS e o COFINS e se a apuração dos impostos serão feita pelo regime de caixa ou competência. Nesse caso, se tratando de uma empresa lucro presumido, é informado o regime cumulativo para o PIS e para o COFINS. Há 2 formas de efetuar a apuração de PIS e COFINS, por ocorrência, FB, faturamento bruto, ou por apuração nota-nota, AP. Inicialmente, faremos a apuração por ocorrência. Vou desmarcar a flag apurar PIS e COFINS por nota, porque vamos fazer por ocorrência e salvar. Na subaba Base Tributação Imposto de Renda Pessoa Jurídica / Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, é essencial e obrigatório informar as alíquotas de presunção referente ao imposto de renda e à contribuição social. Nesse caso, utilizei a alíquota de 32% para as notas de prestação de serviço, e 8% para o imposto de renda e 12% para a contribuição social para as notas fiscais de comércio, como exemplo. Um dos motivos da não geração da apuração dos impostos é quando há divergência das alíquotas de presunção entre o cadastro da empresa e o cadastro da série. Ambas rotinas têm que ter a mesma informação. Vamos acessar o cadastro da série. No cadastro da série, na aba Integração, é informado a alíquota de 32% para a série de serviço e 8% para a série mercantil. Vale ressaltar que tem certas atividades que utilizam outro tipo de alíquota. Se for o caso da sua empresa, as alíquotas devem ser informadas tanto no cadastro da sua empresa como aqui no cadastro da série, bem como fizemos no exemplo, utilizando as alíquotas de 8% e 32%. Vamos acessar agora a rotina de lançamentos. Na rotina de lançamentos, já deixei cadastrado
uma nota de serviço prestado e outra de serviço tomado. Nota-se que, ao salvar a nota de serviço prestado, a ocorrência gerada é a FB, alíquota 32%, por se tratar de uma nota de serviço. Já a nota de serviço tomado, não é gerado ocorrência. Porém, no meu lançamento, há informações de retenções que precisarão ser levadas para o tributos, que abordaremos mais a seguir. Vamos lançar agora uma nota mercantil. Lançamentos, documentos fiscais simplificado, saída. Clico em incluir, vou selecionar a série mercantil. Seleciono o cliente. O CFOP utilizado é o 6102. A data pode ser em janeiro mesmo. Lançar o valor contábil de R$10.000. Vou incluir a mercadoria. A quantidade. O CST do ICMS será tributado integralmente e a alíquota 18%. Nota-se que aqui em totalizador já aparece o valor do ICMS calculado. Vou salvar o lançamento. Ao clicar em ocorrência, nota-se que a ocorrência gerada é FB de presunção 8%, por se tratar, no caso, de uma nota de venda. Percebam que quando eu salvo uma nota fiscal individualmente, o sistema já faz o processo de gerar o faturamento automaticamente para poder gerar a ocorrência FB. Mas caso você faça um ajuste em massa para preencher ou alterar qualquer informação nas notas fiscais, para que o faturamento seja gerado em todas as notas de uma só vez, você pode utilizar a rotina de processos e gerar faturamento. Bom, para as informações serem levadas para o módulo tributos, é necessário efetuarmos o cadastro de guia no módulo. Para não fechar o sistema fiscal, vou abrir uma nova área aqui em Sistemas, área de trabalho, incluir nova. Acessar o sistema Tributos. Selecionar a empresa. E selecionar a rotina Cadastro, Configurações, Guias. Vamos selecionar o ano. E vou cadastrar aqui a guia do PIS. E depois vou copiar as demais guias de uma outra empresa. Então, clico em Incluir. Seleciono o tipo de guia DARF. Tributo PIS cumulativo. Verifique que o código da Receita /recolhimento tem vários códigos disponibilizados pela Receita Federal. Vamos utilizar no exemplo 8109. Periodicidade mensal. Código do vencimento também tem algumas opções de acordo com o tipo de imposto. Para essa guia, vamos utilizar a opção, o código 6, X dia do mês seguinte, porque no parâmetro X, iremos colocar a data do vencimento, que o PIS, no caso, vence todo dia 25 do mês subsequente.
Vencimento em dias não úteis, já está informado, antecipa. E o indexador recolhimento em atraso, vamos informar a taxa Selic. No campo observações, conseguimos inserir algumas informações que serão impressas na guia. No caso aqui, vou inserir a base de cálculo do PIS. E conseguimos também inserir algumas variáveis. Nesse exemplo, vou utilizar as variáveis valor da base de cálculo PIS e também a variável competência. Então, na hora que eu gerar essa guia, o sistema vai substituir automaticamente essas variáveis pelo valor da base de cálculo e pela data de competência da guia. Uma outra forma de fazer o cadastro da guia é copiando de outra empresa que tem a mesma tributação. Acessando a rotina Ferramentas, Copiar configurações guias. No campo Empresa Origem, seleciona a empresa que tem a mesma tributação. No campo Empresa Destino, a empresa qual eu estou logado. Seleciono o ano o qual quero que as guias sejam copiadas e clico nesse ícone com as duas setas para a direita. Vou tirar o PIS cumulativo porque já cadastramos, então eu volto clicando com a seta para a esquerda e finalizo clicando em importar. Vejam que ao atualizar o cadastro de configurações de guias, já aparecem as guias aqui cadastradas. Ao acessar Movimentos, Tributos, seleciono o período e clico em Importar Sistema para trazer as informações do módulo fiscal. Vejam que a opção que está marcada Movimentos de Tributos irá trazer os valores das ocorrências que foram geradas no módulo fiscal. E a opção Compensações/Retenções irá trazer todas as retenções que tiverem nos lançamentos. Vamos clicar em Importar. Ao clicar sobre o PIS cumulativo, vejam que trouxe as informações de acordo com as ocorrências. E é demonstrado separadamente pelas FBs o valor do faturamento mercantil e o valor do faturamento da nota de prestação de serviço. Percebe-se também que aqui na parte inferior é demonstrado a memória de cálculo, a base de cálculo do PIS cumulativo, o PIS apurado, a retenção e o valor do PIS a pagar. Agora eu vou marcar no cadastro da empresa apurar PIS, COFINS, nota a nota. Então, para esse tipo de apuração, devem constar nos lançamentos as informações de PIS e COFINS para então assim serem geradas as APs de apuração. Vamos acessar o lançamento no módulo fiscal. Verifique que o lançamento não tem informações de PIS e COFINS. Eu posso informá-lo manualmente ou posso também efetuar o ajuste em massa. Como são duas notas, farei o ajuste na rotina de processos, ajustar, informações PIS/COFINS. Vamos selecionar o período, tipo de movimento, saída, marcar a flag lançamento sem PIS/COFINS, exibir prévia, apareceram as duas notas de serviço e mercantil, marcar a flag definir informações e atualizar, inserir, e preencher as informações referentes ao PIS e ao COFINS.
Feito isso, marco as notas e clico em aplicar parâmetros. É necessário gerar o faturamento para assim gerar as ocorrências nos lançamentos. Ao voltar no lançamento de saída, como a tela já estava aberta, nota-se que aparece somente a ocorrência FB. Vou atualizar o lançamento. E foram geradas APs de débito do PIS e do COFINS. São essas APs que irão ser importadas para o Tributos para fazer o cálculo do imposto. Vamos acessar o Tributos, Movimentos Tributos, clico em Importar Sistemas, Importar. Vejam que já aparecem a AP 900 referente ao débito de PIS e a AP 901 referente ao débito de COFINS. A AP ela traz o somatório de PIS e COFINS de cada nota, ou seja, é feito o mesmo cálculo, só a forma de apuração que é diferente. A apuração FB traz o total do faturamento vezes a alíquota dos impostos, e a apuração AP, o somatório dos valores dos impostos individuais em cada nota. Então, aqui na rotina Movimentos Tributos, temos todas as informações referentes à apuração dos impostos. Clicamos aqui, então, em Todos, em Gerar Guia, para podermos gerar as guias dos impostos. Após a geração das guias, percebe-se que as ocorrências ficam em azul. É uma atenção para saber que já foram geradas guias e a rotina é bloqueada. Caso seja feita alguma alteração no módulo fiscal, preciso desbloquear os movimentos e importar sistemas novamente. Ou posso também excluir os movimentos e tornar a importá-la. Agora, na rotina Movimentos Guias, nessa rotina Movimentos Guias, visualizamos todas as guias. É importante se atentar que no campo Previsão de Recolhimento, se preenchido, irá simular os valores de multas e juros. Vou preencher aqui como 25/3. O sistema já calcula as multas e os juros. Porém, caso o pagamento realmente seja feito posteriormente à data do vencimento, e essas informações têm que ser levadas para a DCTF, é necessário preencher o campo Recolhimento. Dessa forma, os valores de juros e multas também são levados para a DCTF ao gerar o arquivo magnético. Bom, agora sobre as retenções sofridas nas notas de serviços tomados, podemos verificá-las ao acessar a rotina de movimentos, retenções por beneficiário. Ao acessar a rotina, selecione o período e clique em Importar Sistemas. Vejam que são demonstrados as guias de contribuições sociais retidas na fonte, conhecida como retenção 5952, a guia de imposto de renda de pessoa jurídica e a guia de INSS. Na aba Documentos Fiscais Retenção, podemos identificar o documento fiscal ao qual as retenções são vinculadas. Para emitir as guias, basta acessar a rotina Relatórios, Impressão de guias. Selecionar o período e filtrar. As guias que estão em destaque na cor azul
elas não podem ser impressas, pois possuem um tipo não suportado para impressão, como o ICMS, que é emitido no próprio site do CIARE. Então, selecionamos todas as guias e clicamos em processar. Nota-se que é gerado as guias e na guia do PIS temos as informações colocadas no cadastro da guia. Bom, uma dica pessoal, é importante gerar as guias no Tributos ao término das apurações, mesmo as que não são impressas, pois evita erros na validação de arquivos magnéticos, como, por exemplo, o erro no registro E116 do SPED fiscal, que é relacionado à apuração do ICMS. Então, terminada a apuração, gerem as guias. Outro campo importante na integração é na rotina de cadastro, auxiliares, alíquotas, tributos. Aqui devem constar os tributos e as alíquotas correspondentes de acordo com a qualificação da empresa. No nosso caso aqui, a qualificação é pessoa jurídica em geral. Caso seja uma outra qualificação, deve constar o cadastro das guias, a alíquota, e a qualificação também deve constar no cadastro da empresa, na aba Documentos. Bom, agora vamos verificar as parametrizações referentes à empresa de lucro real contábil. Para a empresa do lucro real, os mesmos preenchimentos devem ser feitos nas rotinas, porém a questão que muda é a parametrização do PIS e o COFINS pelo fato de terem direito à apropriação de crédito. Vamos começar pelo cadastro da empresa. Na aba Tributação/Porte Empresa, nessa aba é onde é informado o regime de apuração para o PIS e o COFINS. No nosso caso aqui, a apuração é PIS, COFINS, nota a nota, e o PIS e o COFINS não cumulativo. Para a configuração dos créditos, é necessário acessar no módulo fiscal a rotina Cadastro, Código Fiscais, CFOP. Selecionar o CFOP e na aba Ocorrência Crédito Não Cumulativo, informar a descrição de acordo com a ocorrência do crédito e no campo Forma de Tributação, informar o lucro real contábil. Se a empresa apura PIS, COFINS, nota a nota, é necessário constar nos lançamentos, tanto de entrada como de saída, os valores do PIS e COFINS para o sistema importar as ocorrências AP geradas nos lançamentos. Vamos acessar aqui lançamentos, documentos fiscais simplificados, saída. Verifica que no campo ocorrência tem a AP referente a débito de PIS, débito de COFINS, e também ao acessar lançamentos, documentos fiscais entrada, no campo ocorrência aparece a AP, nesse caso, referente ao crédito de PIS e COFINS. São essas APs que serão importadas para o módulo Tributos. Pelo módulo Fiscal, eu consigo acessar o módulo Tributos na rotina Integrações Tributos. Aqui aparecem as rotinas mais usuais. Vamos selecionar Movimentos de Tributos. Selecionar o período.
verifica-se que aparece AP referente o débito do PIS e AP referente ao crédito, para podermos efetuar o aproveitamento do crédito de PIS e COFINS, como demonstrado na memória de cálculo. Outra particularidade é que a apuração do imposto de renda e a contribuição social são apurados no módulo contábil, por se tratar de uma empresa de lucro real contábil. Então, é necessário efetuar as adições e as despesas e as exclusões das receitas, caso a empresa sim tenha, que são permitidas pela legislação. Após a apuração realizada no contábil, com as guias cadastradas no módulo tributos, conseguirá importar os valores para assim efetuar as impressões das guias. Agora, Humberto irá mostrar para vocês as parametrizações relacionadas para a empresa Simples Nacional. Bom, pessoal, agora vamos acessar a empresa do Simples Nacional. O cadastro da empresa do Simples Nacional, ele exige alguns preenchimentos diferentes. Vamos acessar o cadastro da empresa. Na aba Tributação/Porte da empresa, é onde deve ser feito o preenchimento das informações relacionadas aos tributos de ICMS, ISS e o regime de apuração da empresa, se por competência ou por caixa. E também se esses impostos são recolhidos dentro do DAS ou não. Essas informações elas impactam diretamente no valor do DAS apurado no NG Tributos. Também é nessa rotina que informamos a data de desenquadramento de Simples Nacional, caso a empresa tenha sido desenquadrada durante o ano, e se o Estado adotou algum sublimite, e o valor desse sublimite. Mais à frente, vamos mostrar também que o sistema permite a possibilidade de exportar os valores apurados do DAS diretamente do sistema para o site do Simples Nacional. E nessa tela, podemos inserir o código de acesso da empresa ao site do Simples Nacional, para que você não precise digitar manualmente. Se a empresa recolhe ICMS e ISS dentro do DAS, essa opção ela tem que estar marcada. Caso a empresa faça a apuração desses impostos fora da guia do DAS, basta a gente desmarcar essa opção e salvar o cadastro da empresa. Nesse caso, eu vou deixar marcado. A outra aba importante é a aba de atividade do Simples Nacional. Nela devem ser informadas as atividades e, caso a empresa tenha mais de uma atividade, elas devem ser informadas também aqui nessa aba, pois é a partir dessa informação que o sistema consegue gerar as ocorrências corretamente, de acordo com o tipo de receita e o anexo em que aquela receita se enquadra. Nesse caso, eu vou deixar marcado a nossa opção, a nossa atividade de comércio, e também vou deixar marcado a nossa atividade de serviço para essa empresa. Vou salvar o cadastro da empresa novamente. Essas são as parametrizações importantes aqui no cadastro da empresa. A outra parametrização importante também é no cadastro da série. Vamos acessar cadastros, séries. No cadastro da série, todo o cadastro é feito de forma normal, assim como são feitos para as outras tributações. A única informação que é relevante aqui no cadastro da série, se falando de integração e se falando de não geração de ocorrências, é a informação da aba integração. Caso a sua empresa ela tenha alguma receita, alguma nota fiscal que incida ICMS-ST, aqui no cadastro da série, ele tem que ser informado essa opção de ST-ICMS. Caso não seja informada essa opção aqui, o sistema ele não consegue gerar a FB correta. Como exemplo, eu vou deixar essa opção para essa série de comércio desmarcada e vou fazer um lançamento na rotina de lançamentos,
para que a gente veja a crítica apontada pelo sistema. Vamos lá na rotina de lançamentos, documentos fiscais, saídas. Vou selecionar aqui o mês de janeiro mesmo. Eu decidi mostrar essa crítica para vocês porque é uma situação muito comum de termos acionamento no nosso suporte. Vou iniciar um novo lançamento. Vou utilizar a nossa série de comércio. Selecionar um cliente qualquer. O CFOP, vou colocar um CFOP que incida o ICMS-ST. Pois seria uma mercadoria. Aqui na aba dos impostos é onde eu vou colocar a informação do ICMS-ST. Refazer os itens fiscais. Na hora de salvar, o sistema ele vai me apresentar essa crítica, que o valor do faturamento para revenda de mercadorias está diferente da base de cálculo de ICMS-ST, porque ele não consegue gerar a ocorrência de ICMS-ST, a ocorrência de incidência, né, de ICMS-ST. Então, vou cancelar esse lançamento, voltar aqui no meu cadastro de série e vou inserir essa informação no cadastro da série. Feito isso, se nós fizermos esse lançamento novamente, o sistema não vai apresentar mais aquele erro. Uma observação é a seguinte: se eu importar essa mesma nota via XML, o sistema ele não vai apresentar esse erro. Esse erro só acontece quando eu faço o lançamento de forma manual. Mas o sistema também não vai gerar a ocorrência FB, que é a ocorrência que é necessária para a gente fazer a integração com o módulo tributos. Então tem que se atentar a essa questão no cadastro da série. Conforme eu tinha falado anteriormente, no caso do Simples Nacional, as ocorrências são geradas de acordo com os tipos de receitas disponíveis no próprio site do Simples. Ou seja, uma nota fiscal de serviço ela deve gerar uma ocorrência FB de acordo com o anexo que a atividade está enquadrada. As notas fiscais de comércio com substituição tributária, a mesma coisa. Voltando aqui para a rotina de lançamentos, eu já tinha um lançamento aqui feito anteriormente e que esse lançamento ele não incide ICMS-ST. Então, se viermos aqui na aba de ocorrências, o sistema ele gerou uma ocorrência de receita de revenda de mercadorias sem substituição tributária. E assim, ele vai levar para o site do Simples essa mesma informação. Ao incluir um novo lançamento, agora eu vou fazer o mesmo lançamento que eu fiz anteriormente, em que eu fiz para mostrar o erro relacionado à questão do ICMS-ST. Eu vou fazer novamente. O imposto ICMS-ST. Então percebam que agora o sistema não acusou aquela crítica, porque no cadastro da série eu havia marcado a opção de ST e ICMS. Eu vou cancelar esse novo lançamento que o sistema sugere. Se voltarmos aqui na nota fiscal, na aba de ocorrências, nós percebemos que ele gera uma ocorrência FB diferente da nota anterior, pois essa já excede ICMS-ST. Então ele gera a ocorrência receita de revenda de mercadoria com substituição tributária. Dessa forma ele leva também corretamente para o site do Simples. Por último, agora eu vou fazer um lançamento de serviço e nós vamos ver a ocorrência FB que o sistema vai gerar. Incluir uma nova nota fiscal. Dessa vez a série que nós vamos utilizar é a série de serviço.
utilizar o CFOP 6933, que é um CFOP de serviço, e um valor simbólico. Então ele já salvou minha nota fiscal. Cancelar essa próxima nota. E se viermos aqui na aba de ocorrências, nós vamos perceber que o sistema gerou uma ocorrência diferente das outras duas. Então ele está gerando uma ocorrência de prestação de serviço sobre o anexo 3, sem a retenção de ISS, porque eu não informei nenhum tipo de retenção. E de acordo com a atividade que eu informei lá no cadastro da empresa, o sistema sabe que é uma atividade sobre o anexo 3 e já gera a ocorrência correta para o campo, né, que ele deve ser informado lá no site do Simples. Bom, na parte do fiscal, depois de geradas as ocorrências corretas nas notas fiscais, basta fazermos a integração com o módulo tributos. Da mesma forma que as empresas do lucro presumido e do lucro real, quando vamos fazer essa integração pela primeira vez, nós temos que cadastrar as guias. Eu vou abrir o sistema tributos. Vou acessar a rotina de cadastros, configurações, guias. Selecionar o ano de 2023. Aqui no módulo tributos, a parte de cadastro das guias ela não muda em relação às outras tributações. Então, eu já deixei a minha guia cadastrada e configurada para essa empresa. Mas caso você ainda não tenha a guia cadastrada, pode ser feito o cadastro, conforme foi orientado anteriormente pelo Ricardo, ou também a cópia do cadastro das guias de uma outra empresa. Vou acessar então o meu movimento de tributos. Vou selecionar o mês de janeiro. Aqui na rotina Movimentos de Tributos, antes de fazermos o processo de importar sistemas, vale ressaltar que, para que o cálculo do DAS ele seja feito corretamente, da mesma forma que é feito no Simples Nacional, no sistema também devemos informar os valores de faturamento dos últimos 12 meses, caso a empresa tenha. Caso você já utilize a apuração pelo módulo tributos, e a sua empresa ela era de uma outra tributação, o sistema ele já vem acumulando esse valor e já traz na apuração automaticamente. Mas, caso você não utilizava o sistema ou não utilizava o módulo tributos no ano anterior, mas a sua empresa ela tinha faturamento, você deve informar o faturamento então dos últimos 12 meses. Essa informação ela é colocada aqui nessa opção de faturamento Simples Nacional. Vou selecionar então, como eu estou fazendo a apuração no mês de janeiro de 2023, eu vou selecionar o ano de 2022. E percebam que eu já deixei informado todo o meu faturamento mês a mês dos últimos 12 meses. Daqui de 2023, de janeiro de 2023 para frente, a gente não precisa mais informar isso aqui manualmente. Então, eu já deixei esses valores informados para todo o ano de 2022. Caso você vá informar essa opção, é só salvar, depois aplicar. Aqui, no mês de janeiro de 2023, então, basta importar sistemas. Aqui na opção de importar sistemas, uma outra informação que é muito relevante para as empresas do Simples Nacional é a informação de salários, contribuições e encargos. Caso você tenha a sua empresa tenha uma atividade que seja sujeita ao fator R, para que o cálculo do DAS ele fique correto, esse cálculo ele depende também das informações da folha de pagamento. O sistema integra esses valores automaticamente do folha para o módulo tributos. Basta se atentar que lá no módulo folha, a sua folha de pagamento ela esteja gerada. Então, na hora de importar sistemas, verifique se essa opção está marcada. Caso não esteja, é só marcar ela. E, juntamente com a opção de movimento de tributos,
o sistema vai importar as informações necessárias para a apuração do DAS. Percebam que no meu caso aqui ele fez uma apuração. Então, o que é importante a gente ver nessa tela? Nós tínhamos, né, um lançamento sem substituição tributária, que ele gerou essa FB, Receita de Revenda de Mercadorias sem substituição tributária. Nós fizemos também um lançamento onde incidia sim substituição tributária, que ele também trouxe essa informação para cá. E nós fizemos também um lançamento de serviço, onde o nosso serviço ele era enquadrado no anexo 3. Então ele também trouxe os 3 faturamentos para cá. Os últimos 12 meses, que eu mostrei na opção de faturamento Simples Nacional como ele deve ser informado, o sistema já acumulou esses valores automaticamente para que ele consiga fazer o cálculo corretamente. Abaixo nós temos também a memória de cálculo, que é utilizada para fazer essa apuração. Como nesse exemplo a minha atividade ela não é sujeita ao fator R, o meu lançamento ele não depende das informações de folha de pagamento. Depois de apurados os valores do DAS aqui no módulo Tributos, conseguimos também exportar todos esses valores diretamente para o site do Simples Nacional. O sistema leva esses valores para lá para que você consiga gerar sua guia, imprimir o seu recibo de acordo com as informações apuradas aqui no Tributos. Para fazer esse processo, depois da apuração realizada, basta selecionar a opção de Exportar DAS. E chegamos ao final da nossa Kivo Live. Eu espero que vocês tenham aprendido como realizar a integração entre os módulos Fiscal e Tributos. E acompanhe nosso canal no YouTube para que não perca nenhuma outra live. Até a próxima, pessoal. Obrigado, pessoal.